E hoje no programa Utilidade Pública a gente continua falando sobre dependência virtual no bate-papo com a doutora Patrícia Pinacho. Doutora, a gente estava falando que é psicóloga e psicanalista. A gente estava falando aqui no primeiro bloco, fazendo uns alertas aqui, considerando jovens com a questão da dependência, trazendo ideias aí de como evitar, por exemplo, estabelecer alguns eventos onde você não utilize celular, cada um fazendo a sua parte. Quando em casa o sinal de alerta fica vermelho, olha, está na hora de buscar ajuda, porque já passou dos limites. Quando você percebe que as outras obrigações daquela pessoa estão de lado, então a pessoa deixa de tomar banho, deixa de comer, não vai na casa, não vai jantar fora com você, entendeu? Aquilo começa a ficar excessivo. E quando você tira aquilo da pessoa, então você fala, olha, os pais fazem muito isso, eu vou cortar o fio do computador. Aquilo gera um processo de agressividade muito grande. Então você percebe nesse processo de agressividade que aquilo está saindo do controle e precisa mesmo buscar ajuda. Os pais podem buscar ajuda antes desse processo, até para se orientar em como fazer, né? Para isso não chegar a uma dependência. Eu não estou conseguindo fazer com que meu filho tirar o computador do meu filho. E tirar também não é o resultado, não é a forma que dá o melhor resultado. Limitar. Então, busca ajuda, pergunta, né? Uma orientação, isso é importante. Incentivar o uso do universo virtual de uma outra forma, acho que também pode ser uma ideia legal, porque a gente só vê hoje o incentivo das redes sociais apenas quando a gente fala de universo virtual. A gente incentiva, olha, tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem o Snap, você tem o Periscope, enfim. Você vai apenas adicionando e estimulando a utilização desse grupo específico de aplicativos. Eu acho que estimular em casa a utilização de outros aplicativos mais educativos, até muitos são de entretenimento, mas voltados para uma outra área que não causa muita dependência do outro. O que acontece é que a gente acaba passando para frente, disseminando aquilo que a gente usa. Então, se os pais usam o Face, o WhatsApp, eles vão passar exatamente isso. Mas existem aplicativos super lindos, didáticos, para estudar inglês, para estudar francês, né? Tem histórias em quadrinhos que você procura, acha em aplicativos. Livraria. Tem livrarias. Banca de revistas. Então, nossa, o universo é muito extenso, né? E coisas muito boas. Essa é uma forma de você selecionar bem o que seu filho pode ver ou não e agregar conhecimento, valor a essa ideia. Para isso, você precisa conhecer. E geralmente a gente passa só aquilo que a gente usa, né? Mas é uma forma interessante. Uma forma desinteressante, por exemplo, são esses videogames absurdamente violentos, né? Ah, não pode jogar? Não, pode jogar, né? Mas limite. Limite um pouco o tempo, limite o processo, né? Nós temos, inclusive, a terceira idade que usa hoje. Eu tenho essa experiência em casa, porque a minha mãe é, assim, extremamente adepta das notícias. Então, assim, qualquer coisa que está ali acontecendo, ela está extremamente atualizada. E agora também nesse universo do WhatsApp. E isso é uma forma boa deles se comunicarem, da terceira idade se comunicar. Nós temos uma terceira idade hoje, assim como temos uma geração de adolescentes muito espertos, que adolescem cada vez mais cedo, nós temos uma terceira idade também conectada com o mundo. E isso é legal, não é? A gente não tem mais aquelas mãezinhas que ficam fazendo tricô e crochê. Não, agora elas ficam no WhatsApp. Elas ficam no WhatsApp, nos smartphones ali. E isso é bom, não é? Então, tem um lado positivo, até porque a maturidade já traz, por exemplo, aí o bom senso também na hora dessa utilização. Especificamente dos adultos. Você trouxe aí, olha, não dá para mandar mensagem 1h30 da manhã para uma outra pessoa.
Até acho que em relacionamentos, família. Sim. Eu acho assim, mas a dependência dessa ferramenta, por exemplo, no ambiente de trabalho, aquilo ali se torna corriqueiro. O que fazer? Você expande isso de uma forma que você não para de trabalhar nunca. Então, seu chefe te manda WhatsApp, te manda e-mail, te manda... E você está, na verdade, você está trabalhando o tempo todo. Dentro deste universo, eu diria que o RH precisa orientar a empresa de como utilizar esse celular. Não posso falar do direito, né, mas eu sei que existe até dentro do universo corporativo questões relacionadas, questões trabalhistas, de funcionários que não paravam de trabalhar, e aí está aqui, né? Está gravado lá, é uma prova. Né? E isso é muita pressão também. Você precisa ficar sem E aquilo se estende pela madrugada, sábado, se estende domingo, pela madrugada, feriado. sábado, domingo. Pessoas que passam a madrugada toda nesse contexto social. E a gente não está dizendo que isso não possa acontecer, né, doutora Patrícia? Claro. Acontece. Agora, o problema é na repetição. Na repetição. Na continuidade disso aí. No excesso. Os problemas sempre estão no excesso, né? O excesso de informação, ele tem que ser disseminado de uma forma lenta. Não dá para você absorver tudo isso. Então, não dá para eu trabalhar na sua empresa e você querer me passar todas as informações pelo WhatsApp que eu tenho que aprender ali em 2 anos, você quer me passar em 1 mês. Essa rapidez também, ela é complicada. Tem um preço? Tem um preço alto, eu acho. A pessoa, pronto, está diagnosticada, é uma pessoa... Dependente. Com dependência virtual. Qual o próximo passo? O que fazer? Não tem uma receita de bolo, claro, porque as pessoas são bem diferentes. De bolo, mas a gente vai trabalhar todo esse universo e esse universo requer trabalhar também com as pessoas ao redor, né? Não é limitar dentro do universo terapêutico, não é limitar, mas é entender por que esse vazio foi preenchido através da rede social. Quais as faltas ali que ele resolveu preencher através desse universo interativo, social, que ele não conhece, na verdade, né? A pessoa vai começar o quê? A reduzir diariamente a utilização? Ela vai reduzir ou isso vai constar em substituir o conteúdo de acesso? Então, num primeiro momento a gente tem que entender e fazer o diagnóstico do que aconteceu ali, né? E por que ela utiliza aquilo. Então, ela utiliza porque é muito carente, então a gente vai trabalhar esse processo de carência. Ela utiliza porque ela é muito sozinha, a gente vai trabalhar esse processo de solidão. E quando você consegue chegar no cerne das questões, você consegue administrar o dia a dia, com menos internet, mais internet ou sem internet. E é muito individualizado esse trabalho. Às vezes é porque não é fácil, por exemplo, principalmente para os pais que precisam trabalhar, e aí a gente está trazendo essa questão, porque não é incentivar a culpa e nem os pais devem absorver a culpa porque trabalham os 2 expedientes. É encontrar ali uma forma, de gerir, um equilíbrio. Isso, de gerir a sua família de forma que vocês convivam. Então, acho que essa é a primeira ideia, que você conviva com a sua família, né? E aí você consegue fazer de pequenos diagnósticos como pais e mães. Não existe culpa de pai e mãe. Existem acertos e não acertos. Então, a gente pode tentar acertar um pouco mais, tentar acertar um pouco menos, mas existem ajustes, né? E que pode mesmo estar inserido a rede social dentro disso. Mas primeiro você precisa conviver, né? Fazer com que essa dinâmica familiar funcione dentro do processo. Tem um processo de aceitação muito grande envolvido nisso aí. Tem. Aceitação de si mesmo, aceitação do outro, né? O julgamento, a ideia do que é certo, do que é errado, e isso é complicado, né? E assim, banir aquele sentimento também de ficar
confortável, e eu estou falando de uma forma geral, estou falando no grupo de amigos, estou falando em casa, é banir aquele sentimento, não, olha, deixa no computador, porque assim tá mais tranquilo. É. Não dá, não dá para poder para alimentar esse sentimento. Pode ser até que você esteja precisando ali de uma tranquilidade, mas aquela tranquilidade ali pode gerar um problema, uma intranquilidade maior no futuro. Exatamente. A gente vê isso o tempo todo, né? A criança está no restaurante, a primeira coisa que você faz, dá o celular para ela, ela vai ficar quietinha, né? Mas isso isola. Os membros da família se isolam entre si. A ideia é justamente agregar, estarem juntos. E aí, às vezes, a gente ouve assim, não, eu vou fazer isso só agora, porque estou na rua. Mas parece uma coisa tão natural. Será que é só ali mesmo? Não, não é. Não é. Pela experiência Porque da senhora. É muito confortável ter meu filho dentro de casa, no computador. Então, eu tenho lá um adolescente, que dá um trabalho, 14 anos, dentro de casa. Aí ele passa o dia inteiro em casa. Então, tranquilo. Tá ali, eu sei que tá ali, do trabalho eu ligo, ele tá lá, tranquilo, né? Mas a gente precisa entender que essa percepção ela é equivocada, porque ele está só ali, e não é natural que um adolescente de 14 anos esteja só ali dentro de um quarto no computador. Você tem um trabalho final de semana, será que aquilo ali já não é uma dependência? Vamos desenvolver alguma atividade aqui no final de semana para ver como é que ele vai lidar com essa questão de ficar fora desse universo justamente no final de semana. Exatamente. Como é que ele vai interagir? Né? Não é natural que as pessoas se isolem. Isso já não é um processo natural. Então, não é proibir, é a questão de monitorar. E não adianta que esse não é um problema isolado. Não há uma faixa etária isolada. Olha, esse problema está em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, em todos os locais. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Isso aí pode trazer sérios problemas, né, doutora? Pode sim. Você perde a habilidade de lidar com as pessoas no trabalho. Serão todos adultos, né? Quem não é ainda será um adulto e a gente vai precisar desse adulto dentro da sociedade, no meio da sociedade, produzindo, disseminando informação, trocando ideias, trabalhando, né? Se ele não tem habilidade emocional para lidar com as pessoas, nós vamos ter problemas, né? Vamos estimular aí, vamos reaprender a conviver. Doutora Patrícia, muito obrigada. Obrigada a vocês, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, a gente espera ter a senhora aqui novamente no programa Utilidade Pública, com vários outros assuntos, como psicólogo e como psicanalista também. Com certeza. E a Utilidade Pública de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV Peripê, a partir das 13h30. Lembrando que agora na sua TV digital você sintoniza a Peripê no canal 6. Até amanhã.